Eu venho destacando que esses encontros que giram em torno do Prometeu e Epimeteu, do Spitteler, eles têm como perspectiva, primeiro, acompanhar com cuidado todas as disposições que o Spitteler coloca na relação entre Prometeu e Epimeteu. E a partir disso, nós teremos um- uma visão funcional do sistema. Clóvis, olha, hoje, bom dia, querido. Hoje eu caprichei na camisa que eu falei, competir com Clóvis é complicado, eu vou ter que escolher com muito cuidado. Então, eu escolhi uma camisa, espero empatar, viu, Clóvis? É, Tiagão, Bom Elton, dia, bom dia. pessoal. É, todo mundo vive e tal. Então, faz parte de um projeto de instalar na internet, inclusive, um apoio para o curso de tipos psicológicos, em que, acompanhando o ritmo da escrita de Spitzer, nós vamos entendendo a relação humana em geral, sobretudo, como o ser humano, independente de quando ele nasce, onde ele nasce, eh, vive essa experiência arquetípica. Esses termos todos aqui já conhecem, não é? Então, a experiência arquetípica do Prometeu e do Epimeteu. Então, é uma espécie de tentativa, eu espero que seja bem sucedida ao longo das, dos capítulos, de ter um alinhavo, uma costura que pode ser pesquisada, na medida em que algum elemento precise ser ah, considerado, né? Algum elemento da troca humana precise ser considerado. É, no encontro anterior, primeiro de alguns, eu não sei quantos, quando tudo terminar, eu vou dizer 22, 58, 117, eu não sei quantos vão ser. 117, até que 117 dá para ser. É, mas não vão ser tantos assim. No encontro passado, nós começamos, então, diante do estado de Prometeu e Epimeteu, no encontro com a vida, como se eles fossem um feto em vias de nascimento. E todos nós, então, antes de nascer, somos prometeicos e epimeteicos ao mesmo tempo. Todos nós olhamos para o mundo, não com o olhar físico, né, mas olhamos para o mundo que tem aqueles mesmos elementos traduzidos pelo Spitzer. Uma situação que eu não quero viver. Aquelas pessoas vivem coisas que eu não quero viver e nós vamos nos retirar para não viver eh, o tédio ou a preguiça daquilo que se apresenta. Eh, Como eu quis sugerir, esse instante é o equivalente a um período matriarcal, onde a consciência ainda não tem contraste com o mundo. A criança olha sem ter uma definição, do seu projeto. Ela é alimentada numa pré-consciência. É, Logo em seguida, a apresentação do anjo, né, do Senhor, do anjo de Deus, então começa a haver uma cobrança consciente já, porque agora há um contraste, conduzido por afetos, e esse contraste já é o início de uma consciência da criança ali para os 3, 4 anos de idade, né, numa pré-consciência,
num pré-estabelecimento entre duas tendências. Nós entendemos que uma tendência é uma tendência exterior, construída na relação da persona com o mundo. Todos nós aqui somos reconhecidos pelas nossas imagens, brincadeira que eu faço em alguns encontros, com os perfis que produzimos e estimulamos no outro a partir dos afetos. Então, cada um tem um nome, cada um tem uma família aqui, num reconhecimento de identidade, com não só com essa família, mas com todos os valores que essa família traz no bojo da sua história. É, então, Prometeu e Epimeteu estão olhando para o mundo com esse tipo de personalidade, de disposição, como todos nós. Então, a persona é um elemento de relação do indivíduo com o mundo externo, com aquilo que poderíamos chamar de realidade. Aquilo que eu sou no espelho da vida é aquilo que eu registro que sou. A partir desse eu sou, eu posso contar a história de quem sou. Meus amigos, meus acidentes, meus incidentes, minhas conquistas, minhas derrotas, eu vou contando esses eventos. É, o Jung sugere aí, então, que existe um psíquico, e esse psíquico não é um fenômeno impalpável, mas, ao contrário, um fenômeno constituído, de tal modo que o ser humano, ao se identificar, ao sair para o mundo externo com a sua realidade, identifica essa realidade como a si mesmo. Vocês vão se ver no espelho e vão sendo conduzidos a apreciar afetivamente essa imagem no espelho, seja nas considerações estéticas, seja nas considerações hum, sociais, e assim por diante. Veja, eu estou dando início nessa consideração, então, essa que eu acabei de expor, para alavancar outras considerações posteriores. Bom, e de outro, nós temos o mundo interno. Esse elemento agora é muito importante em tudo. O que é o mundo interno? Como é que o mundo externo se apresenta e eu registro como persona esse mundo externo de tal modo que essa persona pode ser ativada nas suas ações na direção desse mundo externo, que todos vamos chamar de realidade. Então, vejamos, se eu tenho um- uma imagem à minha frente, eu tenho duas maneiras de vê-la, né? Mesmo com ela sendo uma imagem real. Uma das maneiras é ser atraído por essa imagem, e outra maneira é ser repulsivo frente a essa imagem. É, Isso não é gratuito, não dá para chamar isso de índole, de caráter do indivíduo. Dá para chamar isso de uma ação mediante encontro. Senão, pessoal, o senso de beleza, por exemplo, seria dominante, e nós teríamos pessoas belas e pessoas feias, pessoas inteligentes e pessoas burras. E nada disso é um fato. Tudo isso faz parte desse sistema de encontro com a realidade, com finalidades, sem uma retirada de sorte ou azar. Ah, que azar. Não.
Essa imagem exterior, então, ou atrai ou repulsa. Aí nós vamos ver. eh, Bom dia, Rodrigo. Como vai o senhor? O senhor Oi, bom chegou dia. na, Tudo o bem? senhor chegou na hora que a gente está falando de atração e repulsão. Uhum. Então, espero que seja útil. Eh, então, nesse primeiro bloco, né, nós temos uma realidade, uma imagem que produz uma atração específica ou uma repulsão específica. É, Pessoal, vamos. Que imagem é essa? Qual é a necessidade, então, de um ser humano se sentir atraído, eh, sem ser introvertido, mas já sendo? Que graça tem ter uma Porsche? Eu não tenho nenhum desejo de ter uma Porsche. É, Aí eu ponho assim, será? É, Por que eu vou pôr esse termo, né? Será? Claro que no literal não tenho nem essa condição, mas como é que eu posso ser aversivo a Porsche tendo alguém que compensatoriamente é extremamente atraído pela Porsche? Como é que o seu cônjuge pode ser ao mesmo tempo uma pessoa extremamente agradável, extremamente odiável? Como é aquela história, quando está longe eu quero perto, quando está perto eu quero longe. O que isso quer dizer? Se trata só da imagem, se trata só de um objeto, ou tem algo atrás disso? Ou tem uma experiência, uma estrutura se movimentando nesses afetos com uma finalidade. E é aí que onde eu quero chegar, que Prometeu e Epimeteu, no primeiro instante, estão unidos. E um dos lados vai se pronunciar na direção externa e o outro vai se pronunciar na direção interna. Aquele que vai se pronunciar para o mundo externo, nós chamamos de extrovertido. E o que vai se pronunciar no mundo interno de introvertido. Mas a primeira questão é essa: como é que os dois estão juntos? E como é que chega uma hora que essa divisão acontece e a persona de cada um vai se identificar com os propósitos como se fossem os propósitos dela, a persona? Ou ao contrário, a outra pessoa introvertida vai se identificar com a alma, como diz o Prometeu aqui do Spitzer, e se identificado com a alma, resiste ao mundo externo, resiste à Porsche. O outro não resiste à Porsche. Pessoal, entendam que nesse momento várias peças estão sendo consideradas. Uma delas é a força atrativa de um mundo ou do outro, quanto uma pessoa é atraída, o objeto de atração, qual é a minha submissão a esse objeto de atração, e qual é a relação, então, entre essas duas tendências dentro de cada um de nós, porque as duas existem dentro de nós. Para entendermos isso, né, e na funcionalidade disso, se apresenta tanto em nós, quanto no outro, qualquer outro. Percebo então que o Jung sugere a construção de. Sem, Ô, Rafael, bom dia. Estou vendo que o senhor está natureba hoje.
Então, nessa questão, o Jung chama de projeção aquele lado que se coloca no confronto da imagem, de tal maneira que aquele que a vê acha os afetos que vão definir a sua própria tendência. É, eu vou entender isso, é, não na profundidade ainda, mas como uma situação total. Um lado meu, mais exaltado, se interessa por um conjunto de coisas, mas o outro lado, aquele aspecto sombrio da personalidade, aquele que faz eu sentir aversão por algo, ele está lá fora projetado. Eu não quero saber da Porsche. Ou eu adoro, vou me matar para arrumar dinheiro e comprar a Porsche. Entendam os simbolismos das ações envolvidas, os complexos que estão interferindo no indivíduo, conduzindo a libido com determinada força, com determinada potência na direção simbólica do objeto. Então, Eu estou entendendo, posso te pode, cortar um pode pouquinho? isso. Eu estou entendendo que. E acabou. Não, Não, mas pode ser acabou. maior. Pode ser maior. Você que não gosta da Porsche, já acabou o negócio. Não, brincando, Su, vamos lá. Eu estou entendendo que você está dizendo que no princípio, para que tudo corra como tem que correr, uma parte tem que ser extrovertida, como você chama, e gostar da Porsche, e outra Isso, ser introvertida e não gostar. isso. Tá, Uma das partes ganha proeminência sobre a tá, outra frente à Porsche. Um tá. se dirige a ela com devoção, consome a sua vida, às vezes, para tê-la, né? E o outro, ao contrário, refuta esse encontro, e se afasta profundamente dessa Porsche, como se fosse um perigo. E para os dois Mas na, lados, é mas perigoso. na média, tá tudo igual. Porque É, se todo mundo gostar da Porsche, é, né, vai isso. dar uma coisa. Se ninguém gostar, ela também não muda. Isso é uma boa observação, Sul, porque isso é a média do planeta. Algumas pessoas vão sugerir que existem mais extrovertidos que introvertidos, mas isso não reflete a realidade, né? Porque senão um seria tão insidientemente superior ao outro que, como nós vamos ver mais para frente, a evolução seria restringida. Então, as duas forças precisam estar contempladas em equilíbrio. Às vezes, uma passa em porcentagem a outra, mas logo a outra ultrapassa e essa fluição se estende infinitamente. Mas do próprio indivíduo, elas podem ter proporções diferentes sempre. É, pode, e é o que acontece, né? Pode, ainda, é o que acontece ainda. Se nós olharmos na história humana, o confronto entre o extrovertido e o introvertido se dá em todas as áreas. É, quando eu desenvolver um pouco mais isso ao longo do tempo, né, nós vamos ver que a história humana precisa dos dois. E cada um, veja, cada um tem uma função. Nesse momento, Epimeteu e Prometeu estão sendo convocados pelo anjo do Senhor. E as duas tendências, agora, diante dessa convocação, aceitam admiradas ou rejeitam de maneira repugnante o convite. Epimeteu diz:
Eu me interesso por esas IADs, que a minha consciência permita que eu seja disponível, influenciado por esas IADs. Enquanto que o Prometeu execra isso e diz: você me trai por aceitar esse convite. E eu, Prometeu, então, como ele vai dizer aqui, é, o anjo vai dizer: não obstante, repelido has de ser no dia da glória por causa de tua alma. Então, o anjo quer dizer que você não vai colher, e essa é uma peça muito importante funcionalmente falando, você não vai colher, né, exasiades no compromisso com seu inconsciente. Você vai ficar sempre num estado de tristeza com o mundo externo, motivo pelo qual algumas pessoas se suicidam. O mundo externo não a atrai fortemente. Eu não me interesso pelo que está. E outras, né, vão ficar. eh, um cliente recentemente mostra nesse contexto aquilo que nós estávamos buscando. Ele, emocionado, e a mim também, diz: eu entendi, eu não sou alcoólatra. Eu falo: não, não é. Eu estou alcoólatra, né, porque aquilo que eu quero informar não é acolhido e as pessoas não me ouvem. Eu falei: sim. E ainda disse para ele lá no início que você continua alcoólatra na medida em que pertence ao AAA. Então você ficou viciado em álcool, continua viciado em álcool na medida em que o álcool ainda é temeroso. E todas as semanas você vai dizer, né, com os dedos cruzados: eu não tenho medo do álcool, eu não tenho medo do álcool, mas está se borrando, para usar um termo. E ele também entendeu isso e disse: eu nunca mais vou voltar para o eu entendi. Veja que a libido, é, é isso que a gente analisa, que a libido antes estacionada no álcool, estacionada na simbologia da angústia, passa agora conscientemente a se voltar para alguma outra coisa, para um ser humano que se sente ouvido. Há um acordo agora entre o inconsciente, que gastou, sei lá, 20 anos da vida desse indivíduo, consumiu 20 anos da vida dele, e nós também sabemos disso, alguns aqui presentes, diante dos processos alquímicos, que não nos interessa nesse bloco. O que nos interessa é ver a psicodinâmica. É, e ele, então, vai concentrar as energias para uma intervenção no mundo externo. O inconsciente ajustou a intervenção. Aquilo que antes ele via e que não fazia sentido, e ele denunciava isso: estou embriagado, estou entorpecido, agora começa a se formar como um contexto. Vocês vão ver que esse é o processo desse indivíduo e de tantos nós. Alamir, bom dia, querido. Então, esse é o processo de todos nós. É, um personagem, um veículo que fica entre essas duas estruturas, a alma e a persona, o inconsciente e a consciência. E como nós sabemos, esse acordo, Suzana, ele tem que ser feito no indivíduo. Nem a consciência pode ser inflexível,
de tal modo que o inconsciente precisa aumentar a força de pressão, né? E aí o indivíduo vai sofrer as consequências históricas, vivas disso, porque o inconsciente é superior e na sua intencionalidade, de se tornar consciente, não vai economizar as forças para demolir a consciência resistente. Mas isso é percebido pelo indivíduo, porque esse confronto, ele não está instalado como se fosse uma operação moral ou punível, né, ou questionável do ponto de vista ético. Ao contrário, ela é a tensão necessária para que o sistema ético se renove constantemente. É, a nossa consciência, ela é afinada com o superego, e isso vai ser muito importante para que, quando nós estudarmos outras linhas baseadas no ego, entendermos a crise do indivíduo. Nesse momento, pessoal, eu gostaria que vocês percebessem que dentro de nós, então, existe esse conflito. Como é que eu vou sentir, né, o meu drama se externo a mim não existir uma parte projetada que tensiona esse encontro? É, Prometeu só existe porque existe Epimeteu, e vice-versa. Não dá para uma dessas peças existirem isoladamente, porque não tem evolução. É, Eu falei isso numa live, sobre a questão, da evolução da espécie em cima das tensões daquilo que é para aquilo que precisa ser. Quando e aí isso vale em todas as sessões. Eh, Tanto faz se o indivíduo é extrovertido ou introvertido, há um momento em que ele precisa entregar o que sabe, para ser transformado, ou ajustar o que colheu para modificar o que sabe no indivíduo. É, Veja na sua pergunta, e também é um processo alquímico que a gente vai discutir lá na frente, as próprias relações entre homem e mulher contêm esses elementos, ou entre seres humanos. Voltamos, pessoal, desculpa, bairro cheio de árvores acontece. É, Sempre dá uma caidinha, depois volta. Então, voltando nos temas que nós estamos desenvolvendo aqui, pessoal, então, não sei se vai ficando claro aqui, que em todas as relações, que eu enxergo no outro uma raiva, ela consiste numa raiva interna. O Jung vai dizer que é uma projeção. E se vocês vão ver, todas as relações, todas, pai, filhos, irmãos, qualquer relação de um ser humano, a partir da alma ou da persona, frente a qualquer coisa, está tonalizada pelo tipo psicológico. É, e pela tensão do tipo psicológico. Não é só o tipo, mas a tensão do tipo. O lado de uma defesa introvertida da realidade sofre uma pressão específica na direção do mundo externo. E o contrário é verdadeiro. A atitude extrovertida de um indivíduo sofre pressão do seu mundo interno. Então, é aí que esse acordo, em algum momento, vai se dar. E ele só pode se dar na conúntio, como alguns vêm estudando.
Ele não pode acontecer antes. Qualquer relação humana está diante disso. É, então, nesse momento Ô, aqui, Marcos, oi, Pati. só uma dúvida. Quando Sim. você fala do seu cliente, né, que na relação dele com a identificação, né, com o alcoolismo, né, com o AA e tal, Uhum, considerando que a gente vive, né, esse contexto onde uma grande parte dos nossos clientes ou parentes, né, chegam identificados com um tema que eu sempre trago, né, essa necessidade de diagnosticar, né, um uhum, TDAH, um autismo. A gente uhum. pode aplicar o que você falou do AA com, Pode. com, com esses, né, com essa apresentação. E daí, eu, como analista, se a minha cliente, se o meu cliente apresenta numa sessão essa necessidade, né, de se vincular a um Uhum, diagnóstico, uhum, então isso quer dizer que está me faltando base junguiana para sustentar a, a uhum. terapia na linha que a gente defende, né? Porque é bem diferente do resto Sim, da sociedade, né? sim, sim, sim. É um fato, sem dúvida, porque aí vem uma outra decorrência do que eu estou dizendo. Se nós olharmos, então, veja, nesse instante, Epimeteu está encantado com o mundo externo, o anjo do Senhor o convida a ser rei da sociedade. Essa cena é uma cena que se repetiu milhões de vezes e ainda se repete, no nosso planeta. No início, esse rei dominaria todas as pessoas de uma região, porque ele seria o articulador das decisões conscientes já estabelecidas, para fazer aquela sociedade prosperar. Ele domina inconscientemente, mas na consciência da persona, as ações necessárias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. À medida em que, então, ser rei implica, e vocês vão ver isso na história aos montes, como até nos filmes que a gente assiste sistematicamente, como aquele que diz é assim que eu quero, vai ser destruído. Não porque ele é do mal ou do bem, mas porque ele é portador em sacrifício daquele ponto de vista. E esse ponto de vista precisa ser defendido, já que ele não é consciente, de que o outro lado é o lado sombrio dele. E ele vai tornar aquele lado sombrio um inimigo. Aí o Prometeu diz: Você me traiu, você me sacaneou. E Epimeteu diz: né, vai, conversa com a minha mão, vai brincar com seus brinquedinhos. Insisto, pessoal, não por um acaso esse sistema ele é psicodinâmico, ele existe até hoje e sempre vai existir. É, Quando eu digo sempre, extrapolando inclusive a espécie humana, ele sempre vai existir, né? São as regras da entropia. Eu preciso de uma monotonia para sentir que ela não me oferece nenhuma nova ação, enquanto eu não ser perturbado, eu não for, melhor dizendo, eu não for perturbado pelo meu aspecto sombrio, que vai fazer uma mudança na leitura do indivíduo, na consciência do indivíduo. É, Então, esse. quando a Uhum, pessoa bate o martelo, né, não é assim porque eu quero, já está mostrando um exertor daquela posição,
que Sim, sim, alguma coisa dentro já está cutucando demais. sim, sim, sim. É, quando ele insiste que aquilo é a verdade, então ele já sofre, de um contrato para um lado e para o outro. Como diz a Patrícia, agora é aí que a gente olha para o cliente e o analista não tem uma ação sobre isso. Se vocês estão entendendo, é, quando eu enxergo qualquer coisa fora de mim, eu não vou pôr ketchup na pizza. Então, o ketchup pode se tornar uma experiência, renovadora do meu apetite, mas eu digo, não vou fazer isso, sou prometeico no que tange a essa experiência e não vou por ketchup. Isso é moderno demais para mim. É, você ri, né, Tiago? Mas é como eu mantenho um elo, né? Eu mantenho um vínculo, com a alma. As pessoas me perguntam, mas você nunca vai comer pizza com ketchup? Eu falo, olha, é, não sou eu Uhum. quem decide. Não, não sou eu. Mas eu sei que para eu continuar existindo, uma parte de mim tem que estar presa no passado ou na tradição. Senão eu me desgarro disso. E todos nós fazemos isso de um jeito ou do outro. Mas as transformações vão se desenvolvendo, no encontro. O, o próprio analista, né, e esse nosso encontro, fica restrito a esse tema, mas quando nós vamos falar de transferência, nós estamos também falando disso. É, de acordo com o que a gente professa aqui, o analista não tem como, resistir ao próprio conceito de transferência e contra-transferência. É inútil. Porque não tem como, se você resistir à influência do cliente, já condena o processo interno. Ele não pode ser julgado, por mais que ele faça isso ou aquilo, se vocês estão entendendo na perspectiva. Porque nós vamos assistir como a psique vai produzir símbolos de transformação, impedindo que o indivíduo acorde no mesmo dia. Não tem como. Esses temas, né, esses puxadinhos que eu estou colocando aqui são temas de outras, considerações, de outros encontros. O de hoje, nós estamos falando que há uma separação interna no indivíduo, o aspecto externo ou externo dele se pronuncia e o outro se recolhe, para a mesma realidade, para a mesma cena. Né? Quando eu digo para um cliente, que um exemplo funcional, um cliente diz assim: minha esposa adora ir para resort, toda semana ela quer ir para um resort. E eu quero ficar no meu sítio. Eu falo, aham, entendi. Então eu brinquei com ele, a prova de amor é: se você for no resort comigo, você me ama. E do seu lado você diz: se você ficar comigo no sítio, você me ama. É, E aí não tem como, porque não tem uma negociação em andamento. Agora, espero que tenha. Porque, entende, um chama para o mundo externo e o outro chama para o mundo interno. Ô, Marcos, Oi, Tiago. deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é que o tipo psicológico ele é o expediente da consciência, seja ele a introversão ou a extroversão. Sim, sim, E sim, por sim. ser do domínio da consciência, ele é parcial, né? É parcial. Ele precisa sofrer essa invasão do inconsciente para que é onde reside o tipo oposto para poder se renovar.
Isso, Quando o Thiago fala em domínio da consciência, está sim, falando de um comportamento consciente? claro. Aquilo que rege. Para o introvertido odiar algo, esse algo tem que estar ali na consciência dele como odiável. Mas Sim. isso é funcional. Mas se ele É, souber, como a hum, gente tem que saber, pelo que estou ouvindo, por outro lado, então tem o outro lado. Toda sim, verdade que se apresenta tem um outro lado. A sim. verdade, as duas extremidades não são conscientes. Se eu souber que tem um outro lado e se apresentar um lado, não? Não, não. Ixi, Maria, vou entrar na pré-escola de novo. Não, não é consciente ainda. O trabalho da psicologia analítica profunda é levar o cliente para essa individuação, né, para essa transcendência, essa compreensão. É, eu compreendo que aquilo que me dá raiva é aquilo que eu preciso ir na direção de. Então eu falo para o meu cliente, vá para o resort. Mas não vá porque você está com ódio. Se você for porque você está com ódio, então ainda há uma resistência em você produzir uma nova ideia. É claro que o ódio não vai sumir, pessoal, só porque eu falei não vá. Estou criando uma consciente tensão dentro dele. É, vá porque você precisa ir. É, para mim, quando o meu cliente se coloca numa das posições, ou extrovertida ou introvertida, ele já tem um inimigo no seu oposto. E a tensão é uma convocação para que os dois aspectos saiam das suas disposições únicas. Então, essa mulher, né, a esposa do meu cliente, tem uma opção além de seduzi-lo para ir para um resort? Não. Enquanto ele resistir para a posição consciente de apoiá-la, né, ela não tem saída. Né? E por que não tem saída? Simplesmente porque ela não está num processo analítico em conflito com suas verdades. Ela defende o mundo externo, aí sim, para o meu cliente, e nossos clientes em geral, não é? Para que eles percebam que algo dentro dele resiste a esse chamado externo, no caso dele. Ou, no caso dela, algo a convida para um mundo interno. É, Mas, entenda. Oh, Rui. desculpa, só para Sim, pegar fica à esse vontade. gancho, Marcos, seria assim: se você se ofendesse com quem põe ketchup na pizza, aí Uhum. sim você deveria provar o ketchup na pizza. Sim, sim, Né? Como sim. você não se ofende que alguém do seu lado põe um ketchup na pizza, né? Isso não está num, numa marginalidade, né? Não, tá não existe um encontro em perspectiva Não, obrigatório. não, não. Exatamente. Se eu vou acolhendo o convite do outro, sem um sentimento de desarmonia, então sou eu que estou me transformando na direção inversa da minha tendência. É eu quem estou indo para o outro lado. É, Quando a e- gente aceita, usar é, essa expressão, o outro lado, a gente isso. vai andando para ele, mesmo que não tenha lucidez. Estou mandando já consciência sobre lucidez, mas que não tenha lucidez para isso. Sim. Tecnicamente, eu só vou ter a lucidez quando a consciência mudar. Tá? Então, se o cliente da Patrícia Uhum. fizer questão daquele diagnóstico,
que vem de fora, Sim. é porque ele está sinalizando que quer o outro lado. Aí Isso. a tolerância dela, entendi. Mas ele sinaliza. Sim, O nosso trabalho, pelo menos por enquanto, eu digo, não sei se nessa vida, mas o nosso trabalho é ciente de que o nosso cliente quer ceder para o outro lado, que a gente contemporize isso, que a gente administre isso, com confiança e paciência. Porque, entende, não tem como o analista ser ele o agente. Eu não sei, quando me perguntam, mas o que eu tenho que fazer? Eu falo, sei lá. Se eu soubesse o que você tem que fazer, percebam, isso estaria na minha consciência, o que você deve fazer. E não vai funcionar, porque não é a minha resposta que vai te ajudar, é a sua. E esse é um caso clássico. E até, vamos dizer assim, hostil ao analista. Felizmente eu não tenho muito dessa experiência, mas ela acontece. Então eu falo para o cliente: bom, se você quer me colocar na boca do sapo, fique à vontade. É, eu não me sinto agredido por você. Eu vou tentar entender, o que isso representa, como você vai sair disso. É, Ô, porque. Márcio, Oi, Paty. mas nesse caso, você como um introvertido, Uhum. funciona muito diferente esse mecanismo de afetamento em relação a essa troca transferencial, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, eu não sei, eu suspeito que um extrovertido pode olhar para o ketchup na pizza, sabendo que ele não pode se incomodar, dizer assim, eu não me incomodo com isso, e, tipo, colocar um véu sobre isso e Ele- deixa, sabe, assim, e é diferente do introvertido que não consegue seguir olhando aquele ketchup, sabe, ele tá tão no mundo interno dele, aquilo é tão vivo que ele não consegue negar para si que o ketchup atrapalha. Mas como seria para um extrovertido, um analista extrovertido, por exemplo? Mas então, Paty, a sua visão, ela tem uma, como é que eu, ela julga a tendência do outro, né? É, então, ao julgar a tendência, você se inclina para uma das posições. Eu falo para alguns clientes, olha, eu não sei o que é o conforto e prosperidade para você. Eu não tenho esse direito, né, de dizer, se você quer 100 milhões na sua conta, tá errado. Não tenho. Porque se eu dissesse, 100 milhões, não, não. Você tem 5 namoradas, ou 5, né, como uma cliente que diz, eu entro na festa se eu já peguei todo mundo, saio da festa. Eu não tenho o direito de dizer para ela que isso é moral ou imoral. Eu vou perguntar para ela, mas o que você procura na próxima festa? Porque nessa você não achou. E é nesse sentido que a libido se espalha tanto para dentro quanto para fora, numa opção que indefine o sujeito. Por isso que é perigoso tanto um lado quanto o outro. Eles são extremamente atrativos para o tipo psicológico. É, motivo pelo qual eu debato com as pessoas. Se a libido se espalha, você enlouquece. Você não concentra a libido. A consciência não é que você vai fazer isso. A consciência entendi o que está acontecendo. Não é só eu, não tem um eu
que faz, não tem. O que eu tenho que fazer. Você não sei. Mas se você se conscientizar, no mínimo, que a sua angústia parte de uma disposição amplificada demais, o inconsciente tem essa característica, ele é inundante, e a consciência também precisa resistir à inundação do inconsciente. Então, nenhum dos dois pode vencer, nem o extrovertido, nem o introvertido. Não existe essa vitória. Eu só quis colocar, eu não acho que seja um julgamento, eu só busco um olhar de como funciona um sistema diferente do meu, né? Sim. Então, eu assisto, é, e vou acompanhando, né? Mas eu entendo que se manifesta diferente, né? E isso para mim é bem curioso, né? É, e é isso que a gente estuda. Não, não é ainda. Se eu chegar a algumas considerações nesse momento, eu vou estar adiantando os próximos encontros e eles vão ficar interrompidos, né, por considerações ainda não sugeridas, ainda não reflexivas. No nosso encontro de hoje, eu estou sugerindo que Epimeteu e Prometeu se dividem dentro de uma única pessoa. Eles se dividem. Um lado se torna exaltado, o outro se torna reprimido. E nesse contexto, os lados que são potencializados entram em confronto com a realidade, né? Um é magnetizado, entorpecido por essa realidade, e o outro tem uma aversão. Então, é tanto mais aversivo ou dominado por essa realidade, quanto mais o indivíduo tem uma inclinação para um lado ou outro. E como diz aqui o anjo, né, é, não obstante, repelido has de ser no dia de glória por causa de tua alma, que não conhece nem o Deus, nem observa nenhuma lei. E para o seu orgulho, nada é sagrado, tanto no céu quanto na terra. Veja que essa fala do anjo, ela parte, né, da realidade em si. Ela parte como se fosse um valor eh, compartilhado para todos os seres humanos. Tanto faz se eu achar que Trump está certo ou está errado, ele é uma faixa da realidade. Ele não está nem certo nem errado, mas ele divide o planeta em dois blocos. Aqueles que querem que ele esteja certo e aqueles que querem que ele esteja errado. Mas isso não está acontecendo fora, pessoal. Está acontecendo dentro dos indivíduos. É por isso que no Brasil se dividiu ao meio e possivelmente no planeta isso também está dividido ao meio. Porque são duas tendências em confronto no planeta e sem nenhuma inclinação afetiva, o fato é que o rei, como nós vamos ver, vai ceder. Porque ele é o representante de uma consciência funcional até aquele instante. Depois daquele instante, aquela lei, aquela condução, né, o inconsciente ou o introvertido não vai respeitar essa lei. Mas isso significa que ele não vai respeitar o inconsciente, ou aliás, a lei da consciência, ele não vai respeitar. É o adolescente. Por que que eu falo para as mães isso, né? Meu filho de 4 anos bate em mim, briga comigo. Eu falo, não, ele não está brigando com você. Ele está brigando contra a lei que o reduz. Pessoal, não falo isso em 2 segundos como eu falei agora. Isso leva 5, 6 sessões ou mais.
Mas eu tenho que dizer para a pessoa, num exemplo bem prático, meu filho corre quando eu me aproximo e eu tenho medo que ele vá para a avenida. Então inventa algum jeito dele não ir. É, porque você está dizendo, ele vai correr para a avenida. A mesma coisa que ele é autista ou o meu cliente é alcoólatra. Essa resistência não é uma resistência é, burra, vamos dizer assim, ignorante, é uma resistência de compromisso. Estou compromissado com uma realidade que diz que o certo é isso. E estou compromissado com uma mudança em andamento que diz isso me incomoda. Então, um defende, a realidade é isso, e o outro diz, isso me incomoda. E todas as crianças, todas extrovertidas ou introvertidas, vão dizer isso aqui me incomoda. Os extrovertidos vão. Também isso vai dar um spoiler aqui, mas os extrovertidos vão se alinhar com a nova condição que vai ser imposta. É só a gente olhar a história, não é só a gente olhar como a história se desenvolveu, e vocês vão ver que existiam reis, sultões, imperadores no planeta inteiro. Depois eles foram se transformando em empresários, donos de empresa, e depois eles foram se transformando em CEOs. Mas a gente vê que essas evoluções modificam a extensão do poder de um indivíduo, e restringe, né, esse poder a um reino próprio. É, nós Mas aí, você está dizendo que a linha de frente é extrovertida, é, generalizando. é legal, sim. Dá para dizer que a realidade como ela é seria uma consciência que tem que defender como linha de frente o seu bastião, né? Tem que defender o seu país, as suas verdades. Os pais vão defender. Cala a boca, moleque, senão te meto a mão na boca. E aí o filho, a filha, sai e volta com um piercing no meio da testa. Pronto. O que você vai fazer agora? É, ou inventam uma ação de rebeldia insinuando exatamente isso. Algo dentro de mim quer ser diferente daquilo que você quer que eu seja. Mas as disponibilidades tipológicas vão sugerir um movimento de aceitação ou de rejeição. É fácil de ver, eu espero aqui, nesse primeiro momento do Prometeu e Epimeteu, que o Epimeteu ele está colocado como rei. Ele vai dizer: essa é a realidade, essa é a realidade. Vai congelar a realidade e dizer: é isso. E a gente vê que o Prometeu diz: a alma é minha dona e o que ela quiser que eu faça, eu farei. É uma frase bastante introvertida em geral. Eu obedeço um senhor interno. E vou construir uma filosofia que fala, desse senhor interno. Platão, Santo Agostinho, eu vou falar eu vou ser a voz desse interior. Eu encarno a expressão dele. E me conflito, né, e me confronto com aquele que diz: não vai ser assim. Você não pode fazer isso.
Percebam que na história humana, esse você não pode fazer isso já custou a vida de bilhões de seres humanos. É, você não pode ficar aí ou você não pode me obrigar. Não é externo, porque se nós não olharmos essa psicodinâmica, não vamos entender a natureza do conflito. Os nossos clientes, até um certo ponto, eles não são conscientes do que está acontecendo. Eles simplesmente se submetem a essas regras. Eles são o veículo desse confronto. Eu tento sugerir isso para os clientes. é, Sustenta o confronto. E esse sustentar já tem uma tensão embutida na medida que esse sustentar o confronto é uma tentativa de conscientizar que não está acontecendo por ele, contra ele ou a favor dele. Dele enquanto persona. Está acontecendo porque o atrito se desenvolve. E respondendo, então, a algumas perguntas em andamento, como nós vamos ver, Prometeu e Epimeteu precisam chegar a um acordo. Dentro de nós, eu e meu filho precisamos chegar num acordo. Eu e a minha esposa, no meu caso, precisamos chegar num acordo. Eu e o mundo, eu e o cara que torce para um outro time aqui na parede ao lado, eu e aquele que vota naquele que eu não quero que ele vote. Enfim, é, essa raiva que eu tenho do outro, ela é sintoma, né, de uma defesa, de algo insustentável. E pode consumir a vida de um indivíduo. Ele vai dizer, é, joguei a minha vida fora. Mas por que alguém vai dizer isso? Joguei a minha vida fora. Meu pai falava isso muito nos últimos 5 anos de vida dele. Porque ele se conscientizou de algo. Senão ele estaria xingando o mundo, senão ele estaria metendo o pau em Deus, senão ele diria que a minha mãe é culpada. É, Então eu dizia para o meu pai, não, você não jogou, você ganhou a sua vida. É que você não sabe ainda, e eu não sei o que isso significa, mas quando você diz que perdeu a sua vida, você ganhou. Entende o contexto do que nós estamos debatendo hoje aqui? Porque se um indivíduo se conscientiza que minha vida poderia ter sido diferente, então essa consciência é o ganho. É isso. Isso muda tudo. Pessoal, existe uma persona e uma alma. São, são filtros, são sistemas de delimitação. Cada um de nós só pode ser o que é porque existem esses dois sistemas. Nós estamos fechados por esses dois ambientes. Um vai interferir para mudar o outro e o outro vai existir para não ser mudado. E o acordo, como eu estou sugerindo, ele vai acontecer, ele precisa acontecer em todos esses eventos. Nós vamos estudando daqui a pouco como esses eventos vão se constituindo e como as respostas vão surgindo o tempo todo. O tempo todo. Quando o meu cliente diz eu não sou alcoólatra, com uma força
É, entendam que o inconsciente fechou um acordo com a consciência. Eu não sou alcoólatra, eu não estou inundado. Eu posso afirmar, algo novo vai surgir de dentro dele. É porque a expressão, a força, a consciência, o alívio do indivíduo sugere que algo dentro dele, né, se acomodou. Enquanto ele está lutando contra um outro, isso não se acomodou. É, é aí que nós temos o que é que se acomodou, quanto se acomodou, quanto tempo isso vai ficar, eu não sei. Eu sei que nesse instante se acomodou. E acomodado vai realizar. A libido se reorganiza, ela se movimenta. Uma pessoa pode dizer para mim, nossa, aquela primeira namorada nunca, ou namorado, enfim, nunca saiu da minha cabeça. Eu falo, mas não é ela, não é? O que é que ela produziu? Quem era você com essa pessoa? O que é que impediu que essa relação continuasse? Como é esse embate entre aquilo que se insinuou nessa relação e frustra o indivíduo? É, Isso é que eu vou chamar de psicodinâmica. A relação levou a um ponto em que as duas partes, como nós estamos discutindo, quiseram uma tonalizar a outra. É, e a outra não estava, ou as duas não estavam preparadas para ir além daquilo. Então, eu lembro dessa história não como se ela fosse real, mas como se fosse uma imagem interna, né? De novo, projetada. Isso não invalida, pessoal, porque do jeito que eu estou dizendo, parece que ficou racional, mas eu digo não. Para mim ficou vivo isso, vivo. Então, aquela pessoa que me inseriu essa alegria, me colocou na vida para que eu soubesse como enxugar aquilo que me impede de atingir essa alegria. Naquele momento, né, uma cliente que me disse, quando estava pronta para uma relação afetiva, um casamento, o namorado morreu. Menina nova, 30 anos, né, e ela ficou 3 anos no luto. E agora a gente vê que alguma coisa reacendeu. Ela começa a, a olhar para a vida de novo. Mas a morte em si, carnal do indivíduo, não é que eu sofri o aqui, não é importante. Ela é importante. Mas o que nesse nosso encontro de hoje, o que interessa é que ela sugeriu uma mudança para ele. Então, vejam, é assim que a gente analisa, na minha visão, né? E de acordo com essa consideração do Jung sistemática, que fala dos tipos, você está pronto para mudar os seus valores, ou você está pronto para viver a expressão do novo? E não é uma pergunta racional, é uma pergunta embutida, inclusa, é, inserida na projeção. Aquela pessoa está dentro de mim, o meu filho, o meu vizinho, todos estão dentro de mim. Porque eu projeto complementos, tensões, recuos e avanços mediante uma imersão entre forças internas.
o inconsciente, né, ele vai se conscientizar. E se conscientizando, é, é que os nossos encontros vão ter 1h30, porque eu quero depois reduzir para 1 hora, e aí eu quero acoplar dois temas. Então eu estou fazendo ensaio hoje para ver se cabe esse tema aqui em 1h30. Considerando, claro, as questões, as perguntas. Mas nesse instante, pessoal, o conjunto das minhas considerações no encontro de hoje é: nós projetamos o nosso interior. Todo mundo está dentro de mim como um aspecto projetivo. O planeta inteiro. Nas disposições dos detalhes. Eu sou só eu. E esse é um tema que nós vamos abordar mais para frente. Como assim? Tem 8 bilhões de pessoas dentro de mim? Tem 8 bilhões. Mas não é possível, né? O que eu tenho a ver com um chinês plantador de arroz? Com um traficante do cartel do México? Mas tem muito a ver com eles. Simplesmente que você acabou de citar. O que eu tenho a ver com eles? Você acabou de dizer que você tem algo a ver com eles quando você vai buscar uma imagem, vê lá o plantador de arroz e diz: Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. É, Ou a gente assiste, né, aqueles filmes de espionagem, ou, né, a lei combatendo o cartel, a horrível disposição de inserir crianças de 12 anos nos exércitos do Congo. Que horrível. Entende? Tudo que nos afeta, tudo que nos produz algo, existe dentro de nós. Ah, mas e aquela pessoa que eu nem sei que existe? Não, ela vai produzir um afeto muito pequeno, mas a narrativa dela na vida te afeta. Né? Nesse segundo, 8 bilhões de pessoas estão nos afetando, porque todas estão se confrontando entre a consciência estabelecida e o inconsciente. Aí, para alguns que eu sugiro, né, pedir para assistirem esses encontros do Epimeteu e Prometeu e Epimeteu, o inverso também vale, que estão, né, estudando comigo os tipos psicológicos. Recentemente eu coloquei uma teoria da física quântica, que é uma dupla fenda, onde quando você olha, o elétron está lá, quando você não olha, ele não está. É bem a definição projetiva da psique sobre o que está acontecendo. Aquilo que eu olho é uma verdade, mas aquilo que eu não vejo também me influencia. Não é uma verdade ainda, mas está movimentando a minha trama, né? Está conduzindo os meus eventos. Sei que ficou um pouco mais amplo essa consciência, mas Isso vale para Deus também, né, Marcos? absolutamente vale, absolutamente, absolutamente. Uhum. Só tem um Deus. E sinto muito, mas não é Alá. Ela É, é aqui. aqui, isso. E agora? Né? É, porque o Deus também é aquele que eu vou. Aí, nessa provocação, Giovana, isso eu deixo lá para o final das reflexões, né? Quem é então esse Deus?
Quem é esse anjo do Senhor? Mas isso é só para deixar a coisa mais complicada no porvir. Ficou mais ou menos insinuante, pessoal, aquilo que eu quis dizer? Bem estimulante. Hum. Eu espero que sim, porque... Eu hoje arrumei um consolo para mim, porque com essa minha sensação que eu tenho terrível ultimamente de desperdício da minha vida. E aí eu me consolei com a live de hoje. Foi boa. Sim, sim. Não, porque não é só um consolo. Você vê que tem um mistério que não está na nossa consciência, não está. A nossa consciência não compreende. Mas quando meu pai diz, joguei minha vida fora, e eu digo, não, você ganhou a sua vida, eu não espero que ele compreenda no limite de consciência dele. É, Marcos, cadê a... Ô, Alamir, você tá aí embaixo. desculpa. Há alguns anos, foi na verdade em 2018. 2018. Eu fiz, fiz uma inscrição para a Uhum, ONU, da uhum, Unesco, né? Para sim, trabalhar, para fazer um trabalho voluntário na África por 6 meses no Congo, né? Um dos uhum, países mais miseráveis que tem no planeta. sim. E foi tudo certo, eu estava dando tudo certo até a hora que eu fui fazer a última entrevista. Hum, E a última entrevista foi com um, um funcionário da ONU, mas ele era de El Salvador, né? No perdão, uhum, porto-riquenho. Então ele falou para mim o seguinte, justamente para falar também, associar o que a Giovana acabou de falar. Na entrevista ele disse o seguinte: Alamira, eu não posso contratar você. A ONU não pode ter você não pode ter esse privilégio, porque você tem 50 anos e nós estamos preocupados com as crianças e outras pessoas que não tem como locomoção, não tem como fugir de malfeitores. Então nós temos que nos preocupar com aqueles que estão lá. Eu não posso, a ONU não pode simplesmente ter alguém que vá cuidar de você, porque você já tem 50 anos. Então, assim, para nós é impraticável, né? Tudo bem, então, paciência, né? Foi uma frustração, mas aí eu teve uma compensação, né? Em que eu pensei o seguinte dentro daquilo que você falou. Eu não perdi o meu mundo. Eu acho que muito pelo contrário, eu acabei ganhando, tô né? entendendo, claro, sim. Porque nisso tudo, como eu não pude fazer exatamente aquilo que eu pretendia fazer indo para a África, eu comecei a viajar muito, né? E um dos países que eu fui viajar foi um país africano, que era o Marrocos, que é africano, mas é um país até evoluído, né? É, Mas lá no aeroporto de Marrocos, eu comecei a perceber muitas coisas que provavelmente eu viria se eu estivesse lá na África, né? Então aquilo começou a falar assim, nossa, será que eu viria isso lá? Será que eu viria esse maus tratos que esse povo recebe dos ingleses, pessoas brancas e uhum, outras coisas, né? Então, foi assim, então isso para mim foi o seguinte, foi a melhor coisa eu não ter aceitado, eles não terem aceitado, uhum, né? E uhum. aí eu fui procurar fazer outras coisas que me engrandecesse mais, né? Eu diria que a rota continua. Continua, Hum. a outra continua.
Obrigado, Adamir, pela sua consideração. É, hum, 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 hum. No resumo do nosso encontro, então, é, agora Prometeu e Epimeteu, cada um vai experimentar o contato com a realidade. Nos próximos movimentos, tanto na história do Spitler, como na construção, que eu vou chamar de lógica, no sistema, porque vai dar para perceber, eu espero saber defender isso, que um não vive sem um outro. Um vive no mérito do outro, né? Como o Alamir disse, a África não é para o Alamir, né? O tempo do Alamir na África, tinha passado, mas discutiremos isso com carinho. Obrigado pela presença. Camila, você pôs uma mãozinha aí, é isso? Não, né? Ou é? Não, tem uma mãozinha. É, Ah, é a minha mão. Ah, desculpe, Camila, é que meu mouse estava desligado e ficou com uma mãozinha aí. Agora que eu liguei o mouse, ele abriu de novo. Tá muito projetiva. O mouse é sem fio, ele desliga quando eu não uso. Agora que eu liguei, a mão sumiu. Sou eu. Pessoal, então, até o próximo encontro no mês que vem. É, Bom, tem outras ideias. Isso aqui são todos ensaios de uma continuidade. Esse módulo aqui vai continuar desse jeito até o final. Para quem não teve ainda o primeiro módulo, a primeira turma, ele fica muito vazio, né, de perspectivas, porque tem que entender de arquétipos, de complexos, de libido, mas para tipos psicológicos adiante, ele começa a tentar organizar o sentido da vida. Obrigado pela presença, pelo carinho. Nos vemos em um mês. Tá bom? Maravilha. Fernando. Tchau, 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 Marcos. tchau para Márcio, todos. obrigada. Tchau, tchau para Obrigado a todos. vocês. Boa Tchau, Páscoa. tchau. Boa Páscoa, é Tchau. verdade. Boa Páscoa para todos. É, Obrigado. Tchau. bem no acordo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.